E nesse vídeo eu quero fazer aqui uma reflexão com você a respeito desse dia de finados, né? Ou tradicionalmente chamado de Dia dos Mortos. E esse é um dia que para muita gente é um dia difícil, porque a gente sempre vai lembrar daquelas pessoas que se foram, né? Pessoas que fizeram parte do nosso dia a dia, pessoas que fizeram parte da nossa jornada, sendo pessoas que são da nossa família muitas vezes, ou até amigos, conhecidos, enfim, são pessoas que estiveram presentes na nossa vida e por força maior acabaram, né, indo para um outro lugar e a gente fica aqui. Eu quero contar para vocês um pouco daquilo que eu já vivi e claro que eu acho que isso serve de ajuda. Vou contar uma história pessoal minha. Minha mãe morreu de Alzheimer já faz alguns anos, né? E isso, para mim, claro, impactou muito, porque quando alguém muito importante na sua vida vem a falecer, a gente simplesmente fica muito mexido com isso, né? A gente fica naquele processo de luto, a gente fica naquele processo difícil da vida, a gente fica numa situação muito ruim, né, emocionalmente falando, porque a gente nunca está preparado para a morte. A gente sempre está preparado para ter a pessoa na nossa vida, mas a gente nunca está preparado para se despedir de alguém. E quando isso acontece, realmente é muito complicado. Eu lembro do último dia que eu estive com minha mãe, e foi no hospital, né? Eu estava revezando com os meus irmãos e nesse dia eu senti vontade de ir na capela do hospital fazer uma oração para minha mãe, porque é uma situação que ela está ali com cuidados paliativos, e quando a gente tem essa informação dos cuidados paliativos é basicamente o seguinte: não há o que fazer, é esperar para ver o que vai acontecer. E então a gente fica ali esperando, né? E nesse dia eu senti vontade de ir na capela fazer uma oração e ali eu abri o meu coração, pedi muito pela minha mãe. Foi um momento que eu descarreguei tudo aquilo que estava represado, que eu estava segurando em relação a essa situação. E depois disso, né, eu senti um alívio, senti como se saísse, né, uma carga, eu senti que um conforto. É isso que eu posso dizer para vocês. Ali eu senti um conforto muito grande. Voltei para o quarto da minha mãe, dei um beijo na testa dela, como se fosse uma despedida, né? Sentei na cadeira, comecei a ler um livro e naquele momento minha mãe tinha feito a passagem, né? Depois que eu dei um beijo, sentei, ela fez a passagem. E para mim foi surpreendente porque dá para a gente extrair uma série de lições nessa história toda. Que, primeiro, como nós somos conduzidos, né, muitas vezes por forças maiores, e que a gente muitas vezes não compreende a dimensão dessas forças maiores, mas muitas vezes somos guiados a fazer algo, né, com aquilo que a gente tem naquele momento. E claro que minha mãe até hoje eu sinto saudades dela, né, e quando eu falo eu me emociono muito, mas ao mesmo tempo a gente deve deixar com que esse processo de luto aconteça na nossa vida. Isso faz parte, isso é normal, né? A dor, né, o vazio que aquela pessoa deixa na nossa vida é muito grande. Mas a gente precisa aprender com essa lição que a vida nos dá. Porque nem sempre as coisas são eternas, né? Eterno é o nosso espírito, né? A gente só está aqui em mais uma jornada encarnatória, né? Eu confesso a você que o que me ajudou muito nessa situação toda da minha mãe e outras também é ter um entendimento reencarnacionista sobre essas coisas, né? De que é só uma passagem, e um dia a gente vai se encontrar. E claro, não deve viver, né, as dores da partida de alguém. A gente tem que viver isso, porque isso faz parte do ser humano. Mas ao mesmo tempo, isso também e viver, né, o luto, porque isso também faz parte daquele momento. Mas entender que isso é apenas um processo que todos nós vamos passar. E que em algum lugar nós vamos nos encontrar, sabe? Então, isso me trouxe conforto. Isso me trouxe um entendimento a respeito de como eu posso lidar com isso da melhor maneira. E o que eu quero trazer aqui para você, independente do que você acredita, é que você também possa refletir sobre isso.
que você sim pode viver a dor, né, chorar pela ausência daquela pessoa, ter o seu momento de luto, mas não esquecer que todas as coisas que você fizer na sua vida, que aquela pessoa que fez parte da sua vida possa ser um ponto de força, sabe? E esse ponto de força é como se fosse, olha, eu estou fazendo bem no mundo por ela, né? De uma certa forma honrar todas as coisas boas que aquela pessoa deixou para a nossa vida. Todo mundo deixou alguma coisa boa. E não ficar com aquela lembrança da morte, mas com a lembrança da vida, né? O que aquela pessoa trouxe de aprendizado para você, o que aquela pessoa te ensinou na vida, as coisas boas, os risos, as gargalhadas, as brincadeiras e também as lições, né? Isso eu considero como algo muito importante. Então, nesse dia dos finados, eu quero que você, que perdeu um ente querido, uma pessoa muito importante na sua vida, assim como aconteceu comigo, lembre-se dessa pessoa com alegria, porque com certeza essa pessoa deixou grandes lições. E a melhor forma de a gente honrar a história dessa pessoa é a gente aproveitar esses aprendizados e seguir em frente mais fortalecido, com mais luz, com mais entendimento. Então esse é o recado que eu quero dar para você hoje, aqui nesse vídeo, tá bom? Então, viva esse dia, mas viva com esperança, com entendimento de que um dia vocês vão se encontrar. E aí vocês vão poder dar risada, dar gargalhadas, lembrar das boas experiências que vocês tiveram aqui no planeta Terra, tá bom? É essa a mensagem de hoje. Espero que você fique bem e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.